Retomando aqui os nossos estudos, livro Depois da Morte, de Leon Denis. Nós estamos na terceira parte, O Mundo Invisível, entrando agora no item número 21, o perispírito ou corpo perispiritual. Vamos lá. Nesses dois próximos capítulos, falaremos sobre o perispírito e depois falaremos sobre os médiums. Então são dois temas bem legais, vamos ver se a gente consegue abordar os dois hoje, né? Mas acho que não, porque é bastante coisa, e como a gente não tem muita pressa, então se a gente conseguir acabar o perispírito aqui já está de bom tamanho. Então, como a gente já viu, já fez uma pequena introdução no nosso encontro anterior, Leon Denis, eu vou ler para vocês aqui desde o início de novo. Leon Denis já parte do princípio, né, já trazendo como referência a ideia, né, a definição da palavra perispírito trazida pelo próprio Allan Kardec. Então é importante a gente reforçar isso para vermos que não é uma nova visão do perispírito, mas na verdade é um aprofundamento daquilo que já foi trazido como base, né, que, diga-se de passagem, é o que Leon Denis faz nesse livro, sempre partindo do princípio daquilo que a codificação traz para todos nós. Então aqui o perispírito ou corpo perispiritual. Os materialistas, em sua negação da existência da alma, muitas vezes têm apelado para a dificuldade de conceberem um ser privado de forma. Como a gente lembrou no nosso encontro anterior, para aqueles que seguem o materialismo, né, lembrando que hoje nós não encontramos uma doutrina constituída nessa ideia do nada, né? Nós temos ali os ateístas, mas nem todos seguem necessariamente o ateísmo. Isso porque, lembrando sempre que a descrença de alguém a respeito do mundo espiritual, a respeito da existência do espírito, da própria existência de Deus, se dá, né, como um processo de negação em virtude das experiências que cada pessoa viveu. Então ninguém nasce ateu, mas a pessoa vai se tornando ateia a partir do momento em que ela vai tendo contato com filosofias, com ideias, então ela vai selecionando aquilo que ela quer aceitar e aquilo que ela recusa. Dessa forma, nós não temos como pegar duas pessoas que abraçaram a ideia materialista e dizemos que as duas pensam exatamente iguais. Porque cada um tem um pensamento diferente. Um nasceu numa família de religião evangélica, o outro nasceu numa família de religião católica, um teve motivo para acreditar, o outro teve motivo para desacreditar. Então a gente vê que não dá para dizer assim, todos nós pensamos nessa ideia do nada, porque nós somos homogêneos. Na verdade não. Lembrando mais uma vez, tudo parte de uma motivação para que ele passe a acreditar nessa ideia. Então, quando se fala sobre não acreditar em nada, ainda que se mantenha aberta a possibilidade de haver alguma coisa, muitos vão dizer assim, olha, então eu fico pensando, se por acaso a consciência, né, porque vamos usar expressões dessa forma, o pensamento, a consciência, a mente, principalmente mente e consciência, que são dois elementos que são aceitos por essa filosofia, podemos dizer assim, que já que nós pensamos, já que nós nos emocionamos, já que nós raciocinamos, é porque existe uma consciência, existe uma inteligência. Então esse elemento ele é presente, só que ele é tão abstrato que ele não é concebido fora do corpo físico. No caso dos estudos que nós fazemos da doutrina espírita, assim como também das demais religiões que imaginam um corpo espiritual, né? Paulo de Tarso fala sobre esse corpo espiritual. Então todos pensamos assim, quando o seu corpo físico morre, você vai para algum lugar. Esse você vai para algum lugar tem uma forma, a mesma forma que tinha quando estava no corpo físico. Só que do que é feito esse corpo espiritual? Isso já não importa por enquanto. O que importa é que ele foi e que ele tem um formato. Para esses que pensam apenas da consciência, vão imaginar o seguinte, de que forma que você imagina a consciência fora do corpo? Ela é um foco de luz? Ela é apenas uma luz que fica brilhando? É apenas uma chama? É apenas o brilho, como se fosse o brilho de uma estrela? Qual é exatamente o formato dela? Então é muito difícil você dizer assim que você continua vivendo, você continua
ativo, consciente, mas sem nenhuma forma definida, como se por acaso você se dissipasse no ar. Daí então a dificuldade que se tem na visão materialista de você imaginar que esse corpo espiritual ou esse corpo fluídico, que nós chamamos de perispírito, venha como revestimento do ser pensante, ou da consciência, ou desse princípio inteligente, dando a ele esse formato. Isso acaba sendo talvez um complicador para aqueles que já não aceitam nada, para aqueles que já não aceitam o mundo espiritual. Por isso, então, que nessa primeira linha a gente viu que ela passa despretensiosamente, e quando a gente começa a analisar, fica exatamente isso. O que os materialistas pensam? Na consciência. Se o corpo físico morre, a consciência se desprende. Só que a consciência não pode existir sem o corpo físico. Daí, então, ela simplesmente se apaga. Essa é a visão que se tem hoje. O Braz colocou: eu ainda considero o corpo espiritual em sua plenitude ignorada por uma maioria esmagadora dos espíritas. Braz, eu vejo assim, a palavra perispírito, ela se encontra muito presente nos estudos doutrinários. Quando se fala sobre mediunidade, quando se fala sobre a vida no mundo espiritual, até mesmo se você vai ler um romance, e nesse romance você vê duas pessoas caminhando num determinado lugar, você vê que essas pessoas que caminham, elas são formadas por esse perispírito. Agora, quando nós começamos a analisar exatamente a natureza desse corpo espiritual, ou do perispírito, aí a gente já começa a entrar no complicador exatamente do que nós falamos no nosso estudo anterior, quando nós temos estudiosos dentro da doutrina que publicam livros, escrevem artigos sobre isso, e acaba ficando muito difícil de nós entendermos, exatamente porque nós não temos um material concreto para dizer assim, o perispírito é formado disso. Na verdade, o que nós fazemos é exatamente ali uma suposição. E é essa suposição que cria muitas vezes ou uma confusão ou um certo desinteresse. Então as pessoas preferem dizer assim, olha, eu acredito no perispírito e pronto. Do que ele é feito, o que ele faz, que tamanho que ele estica, isso não importa. Isso, na verdade, é mais para quem se dedica a esse tipo de estudo. E como nós já conversamos numa outra oportunidade, bom dia pessoal que chegou, numa outra oportunidade, nós podemos imaginar o seguinte, fazendo uma comparação do espiritismo como sendo uma cadeira universitária. Ou seja, o espiritismo seria comparado ao direito, à engenharia, à medicina, à pedagogia, qualquer outra profissão que tenha formação de nível superior, podemos imaginar o espiritismo assim. Então você faz a sua faculdade, você se forma naquela sua especialidade. Dentro daquela sua faculdade, você tem os cursos de extensão, você tem os cursos de especialização, você tem os cursos de pós-graduação. Imaginando, por exemplo, muito bem, eu estudei, vamos supor que a faculdade seria, todos têm, dona de mim, tá? Não tem nenhum espírito criado, né? Porque quando nós falamos de Deus, nós não conseguimos conceber exatamente a imagem de Deus, uma forma de Deus. Mas fora isso, todas as criaturas trazem o seu perispírito. Então, quando nós falamos, fiz ali o curso superior de espiritismo. Não estou falando de faculdade de teologia espírita, nada. É só uma suposição que a gente está criando. Muito bem, eu quero me interessar por uma área. Então eu posso fazer uma pós-graduação em temas evangélicos, em temas de pesquisa, em mediunidade, em... que mais? Em... serviço social, se eu quisesse. Dentro dessa parte de mediunidade, eu ainda posso fazer ali um mestrado falando sobre a ação do perispírito. Depois eu posso fazer um doutorado, me aprofundando mais ainda, apresentando uma tese que fale sobre o perispírito. Então nós vemos assim que a gente vai se aprofundando, ramificando cada vez mais esse conhecimento, e nós temos aqueles que têm uma preferência. Nós temos aqueles que gostam, por exemplo, de trabalhar com passes, como a gente já viu, aqueles que trabalham com psicografias, aqueles que trabalham com a parte psicológica, como é o caso de Joana de Ângeles. Então, quando se fala de perispírito, nós temos aqueles que focam exclusivamente nesse tipo de ponto, vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, e vai apresentando as suas ideias. E nós vamos desenvolvendo essas ideias, como a gente já conversou, a partir da visão que nós temos daqui do mundo espiritual, daqui do mundo físico. Então a gente imagina, analisa todas as possibilidades, todos os usos que são feitos
né, do perispírito, os seus efeitos, suas causas, a ação do pensamento, o fluido. Então a gente vai elaborando uma teoria para poder compreender o perispírito. Agora, daí dizer assim, não, eu provei que o perispírito faz isso. Nós não temos como provar, porque o perispírito, por não ser material, ou por ser de uma matéria quintessenciada, como a gente já conversou, nós não temos acesso a ela. Então, na verdade, nós fazemos uma suposição. Nós apresentamos teorias, apresentamos teses, mas não podemos simplesmente fazer uma determinação, né? O povo assustou e assusta as informações trazidas por André Luiz, mas vai ser uma questão de tempo para aceitar. A mesma coisa também, Brás, o que André Luiz trouxe para nós foi uma visão que ele tinha do plano espiritual, e nós, da nossa parte, a gente vai tentando estudar para poder comprovar exatamente até onde, né, isso se encaixa naquelas teorias que nós tivemos. Até porque Allan Kardec, como a gente viu, ele falou muito pouco sobre perispírito. A gente vê assim que são poucas. No Livro dos Espíritos, por exemplo, tem algumas citações. A gente vai no livro A Gênese, tem um pouco mais aprofundado. No Livro dos Médiuns, fala muito mais sobre os efeitos sobre o perispírito, né, e aquilo que é provocado pelo perispírito, do que ele propriamente dito. Inclusive ele mesmo afirma que o perispírito é formado de material desconhecido. Ele afirma isso, se eu não me engano, no Livro dos Médiuns. Então, por que isso tudo? Porque, na verdade, era uma informação muito nova, a impossibilidade de fazer qualquer tipo de investigação mais profunda. E aí, então, como eles sempre falam, né, o Espiritismo vai evoluindo, vai acompanhando a ciência, e é essa ciência, então, que vai se desenvolvendo para que a gente tenha um conhecimento maior. Então, tem livros que foram publicados, eu me esqueci até o nome de um autor que escreveu um livro... o Hermes que sabe, pena que ele não está aqui. Eu me esqueci o nome dele. É um livro que fala Antologia do Perispírito. Procurem para mim, por favor, quem é o autor. Antologia do Perispírito. E ali ele fala, na verdade, é uma coletânea de citações sobre situações em que o perispírito é observado, né, sendo como causa ou sendo como efeito. E aí, então, traz muita informação e, na verdade, como eu falei para vocês, é tudo coletânea. Mas não tem nada que determine isso, Antologia do Perispírito. Procura o autor para mim, por favor, Brás, se vocês acharem por aí. Então ele mostra, né, de que forma que o perispírito é observado na literatura espírita, tanto na codificação, como também o professor José Jorge, né? Então, o professor José Jorge, ele é tio da nossa amiga Jane, né, aqui da sala, que ele frequentava lá o Leon Denis. Então ele escreveu esse livro, né, fazendo essa pesquisa toda, trazendo um monte de informação para todos nós. Então essa é a parte importante da gente ver assim, que não temos definição. A mesma coisa acontece com a doutora Irvênia Prado, que ela é veterinária, né, grande conhecedora na sua profissão e também grande conhecedora dessa linha de pensamento dos animais a partir da perspectiva espírita. Mas é a mesma coisa no caso dela. A gente pode observar pelas publicações dos seus artigos, das palestras que ela acaba ministrando, dos cursos que ela ministra também da mesma forma. Tudo que ela faz lá, ela apresenta aquilo que a literatura cita. Mas não existe nada que vá se aprofundando, no caso, por exemplo, como Kardec fez na época, fazer investigação, entrevistando os espíritos com conhecimento, fazendo o controle universal para que a gente possa filtrar bem as informações, para avançar mais. Então o que ela traz para nós são informações do livro A Gênese, informações do livro dos Médiuns, que fala sobre a mediunidade dos animais, do livro dos Espíritos, naquele capítulo que fala dos 3 reinos, fala das obras de André Luiz, fala das obras de outros autores, mas na verdade não faz uma pesquisa entrevistando os espíritos como se fosse aprofundar um pouco mais a pesquisa que Kardec já fez. Então, falar do que foi falado simplesmente traz para nós o conhecimento daquilo que os espíritos dizem, mas nós fazemos uma investigação mais objetiva da nossa própria iniciativa, isso nós não temos ainda. Diferentemente da mediunidade. A mediunidade nós temos aquilo que os espíritos trouxeram para Kardec na sua época, aquilo que os espíritos falam na literatura, mas nós temos muitos experimentadores, tanto da época de Kardec, no tempo mais contemporâneo ao nosso aqui, né, no século XX, também depois aqui no século XXI, nós temos uma quantidade enorme de livros de pessoas que contam suas próprias experiências. E aí falam com conhecimento de causa e mostram
detalhadamente de que forma que a mediunidade é vivenciada. Já nesse caso, perispírito, vida no mundo espiritual é a mesma coisa. Nós temos ali pessoas que escrevem artigos, escrevem livros falando sobre vida no mundo espiritual. E, na verdade, o que fazem é trazer coletâneas de trechos de livros que foram publicados, mas sem eles mesmos fazerem uma investigação através do controle universal. Então temos perispírito, animais, colônias espirituais, vida no mundo espiritual e tantos outros títulos que tem por aí. A gente acaba não tendo uma pesquisa da nossa parte. A gente simplesmente junta informações, né? Gosto muito dos depoimentos do Manuel Filomeno de Miranda, muito legal, né? Ele tem um grande conhecimento naquela área. Ele fala muito sobre obsessão, um grande conhecedor desse tema da obsessão. Muito bem, vamos lá. Pois é. Então aqui eu falei para você, a gente está só na primeira frase, né? Vamos em frente. Os próprios espiritualistas não sabem explicar como a alma imaterial, imponderável, poderia presidir e unir-se estreitamente ao corpo material, de natureza essencialmente diferente. Essas dificuldades encontram solução nas experiências do Espiritismo. Quando Leon Denis coloca, os próprios espiritualistas não sabem explicar como que a alma, que é imaterial, se liga ao corpo físico, ele fala das religiões de um modo geral. Porque nós temos ali religiões, a maioria delas, se desenvolvem a partir do pensamento, a partir da ideia da pré-existência da alma. Isso significa que a alma já existia antes do nascimento. Porque nós temos outras ideias, o generacionismo, por exemplo, a alma é gerada no momento em que o corpo físico, há a fecundação, né, dos dois gametas. Então, nesse caso, a alma começa a existir a partir dali. Mas é um pensamento que hoje nós encontramos com muita raridade, né? Mas, assim, de um modo geral, pré-existencialista. Significa o quê? Que Deus cria as almas, essas almas, então, encarnam, não é reencarnam. Elas encarnam porque, no pensamento geral, o espírito se liga uma única vez à matéria e depois ele vai embora, e não acontece mais isso. No nosso caso, é a reencarnação, porque ele vem de outras experiências anteriores. Então, a alma vem de algum lugar, é criada, é então encarnada, ou seja, ligada à carne, à matéria, né, ao corpo físico, e aí então depois ele se desenvolve durante um tempo e depois ele se desprende e vai embora. Mas aí nós perguntamos assim, tá, a alma vem do mundo espiritual, vem do céu, vem do Palácio das Almas, sei lá de onde que vem, e aí então ele se liga ao corpo físico. Aí a gente dá aquela parada. Tá, ele se liga como? Como é que é feita essa ligação? Que força que mantém presa a alma ao corpo físico? E aí já começa a vir as complicações. Porque, na verdade, esse aspecto científico-analítico é algo que as religiões, de modo geral, não possuem. Na verdade, elas tratam muito mais da fé do que trata da investigação. Aspecto importantíssimo que a doutrina espírita apresentou para todos nós, e nós somos constantemente estimulados a pensar dessa forma. Sempre perguntar o porquê das coisas, sempre tentar entender como as coisas funcionam, e não simplesmente aceitarmos por uma questão de dogma ou por uma questão de influência. Qualquer informação que chega para nós, o porquê é a primeira palavra que a gente pergunta. Onde, como, quando, porquê, quem, tudo isso. Então, também não sabem explicar. Agora, como Leon Denis colocou para nós, solução, né, essas dificuldades encontram solução nas experiências do Espiritismo. Vamos em frente para a gente ver o raciocínio dele aqui. Como precedentemente já o dissemos, a alma está, durante a vida material, assim como depois da morte, revestida constantemente de um envoltório fluídico, mais ou menos sutil e etéreo, que Allan Kardec denominou perispírito ou corpo espiritual. Só para a gente entender perispírito, a palavra peri, né, o prefixo peri, ele se refere em volta. Então nós temos pericárdio, uma pele que envolta o músculo do coração. Nós temos periferia, que é aquela região em torno do centro de uma grande cidade. Perisperma, aquela película que envolve as sementes. E perispírito é esse corpo fluídico que envolve o espírito. Então esse prefixo peri foi utilizado. Perímetro, a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, perimetral, aquela região que também fica em torno de. Então, por isso, utilizamos essa expressão. Então, como o Leon Denis colocou para nós,
sabemos que a alma está revestida desse perispírito, desse envoltório fluídico ou desse corpo espiritual, como queiram. Como participa simultaneamente da alma e do corpo material, o perispírito serve de intermediário a ambos. Transmite à alma as impressões dos sentidos e comunica ao corpo as vontades do espírito. No momento da morte, destaca-se da matéria tangível, abandona o corpo às decomposições do túmulo, porém, inseparável da alma, conserva a forma exterior da personalidade desta. Tá? Então aqui, ó, conserva a forma exterior da personalidade desta. Significa o que Leon Denis está colocando? Que o perispírito ele acaba tendo a mesma aparência que o indivíduo tinha quando estava encarnado. Isso porque a sua mente, a força do pensamento, molda esse fluido e dá a ele as características que deseja. Tanto é assim que dos depoimentos que nós temos, dos trabalhos de desobsessão, das observações que o próprio Allan Kardec já fez, de médiuns que já participaram, médiuns videntes que já participaram de reuniões mediúnicas e observaram os espíritos que estavam presentes, viram que quanto mais desequilibrado o espírito se encontra em termos de um psiquismo perturbado, mais deformidades ele apresenta no seu perispírito. Então a gente vê que, inconscientemente, o seu perispírito recebe a influência direta do seu pensamento. E quanto mais elevado é o espírito, mais harmônicas são as suas formas, como elas se apresentam para nós. Então, vimos que a mente gera tudo. A partir dessa força da mente, a matéria então sofre essa influência. E daí, como a gente já viu, as características que os espíritos apresentam nas reuniões, nas suas manifestações e materializações, de doenças, de deformidades, porque ele pensa que é daquela forma. O seu corpo perispiritual, né, ou o seu corpo fluídico, acaba então respondendo, atendendo àquela forma de pensar. Pessoas que já sofreram deformações, mutilações, doenças que provocaram lesões no seu corpo físico. Tudo isso, então, reflete no seu organismo. E aí, então, ele se vê como doente, se vê como mutilado, se vê como deformado, porque mentalmente ele pensa daquela forma. Agora, a partir do momento em que o espírito se apresenta no mundo espiritual assim, com essas características, ele vai se equilibrando com o passar do tempo através de um trabalho psicológico, através de um trabalho de harmonização íntima, de transformação interior, ele vai então recuperando aquela forma harmônica que ele possuía. E aí ele vai começar a pensar, por exemplo, com uma ideia mais rejuvenescida, com uma ideia mais harmônica. Né? Então, consequentemente, ele vai começar a apresentar, ter uma aparência mais saudável, entre aspas, dentro dessa visão que nós temos do corpo físico. O Brás colocou: o homem continua homem e a mulher continua mulher no mundo espiritual. Só troca de sexo e uma nova encarnação. É questão do pensamento, né, Brás? Porque o que a gente lembra é que o espírito, ao chegar no mundo espiritual, ele conserva as características que ele tem na sua mente. Uma situação que a gente poderia chamar de não só fluídico por causa do magnetismo que é aplicado também, mas é um trabalho psíquico principalmente. É que a gente não imagina a quantidade de terapeutas que existem, ou psicoterapeutas que existem no mundo espiritual, que estão ali de plantão, recebendo todos os espíritos que acabam de desencarnar. É um trabalho profundo, um trabalho demorado, um trabalho complicado, para fazer com que o espírito aprenda a lidar com as perdas, com as culpas, com os medos, com os traumas, para que ele possa se recuperar, ao mesmo tempo que nós temos também aqueles outros espíritos que trabalham nessa recuperação fluídica, através desse magnetismo, através desse trabalho regenerativo, vamos dizer assim. Então, na verdade, é uma equipe multidisciplinar que trabalha no mundo espiritual para fazer com que nós nos adaptemos com mais facilidade. Temos ali os assistentes sociais, né, Cindizinha, que vão trabalhar também para acolher os espíritos que trazem os seus problemas de relacionamento e tudo mais. Terapeutas familiares, terapeutas disso, daquilo. Tem gente para tudo quanto é lado. Porque a gente pensa assim, psicologia, a ideia da psicologia é uma ideia humana. Na verdade, a ideia da psicologia, ela não trata da matéria, ela trata da mente. E a mente ela pode estar encarnada ou desencarnada. Joana de Ângeles, por exemplo, uma grande especialista nessa questão do psiquismo, da psicologia, como
como demonstra nos livros que ela publica através do Divaldo, exatamente que mostra para nós esse equilíbrio, essa ideia que nós temos. Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, é por isso que por lá tem hospitais de recuperação. São equipes que trabalham com isso, né, Brás? O nome que dão hospital, centro de regeneração, dão isso, aquilo, mas o que importa é que há necessidade desse trabalho de regeneração. A forma como ele se dá, alguns exemplos já chegaram para nós, mas certamente, como eu falei para vocês, há necessidade de mais estudos. A mesma coisa também que o Fernando colocou, né? Locais de grupos que atendem a espíritos perturbados, enlouquecidos, espíritos apenas que sofrem momentaneamente essa deformação, essa perturbação, né? E aí vai fazendo com que eles se adaptem e retomem a sua condição natural para darem continuidade na sua evolução. E continua para nós aqui. O perispírito é, pois, um organismo fluídico. É a forma pré-existente e sobrevivente do ser humano, sobre o qual se modela o envoltório carnal como uma veste dupla e invisível, constituída de matéria quintessenciada, que atravessa todos os corpos, por mais impenetráveis que estes nos pareçam. Aquilo que a gente conversou, o professor Hernani Guimarães Andrade trouxe para nós a ideia do modelo organizador biológico, né, que a gente vê hoje, né, como sendo ali uma proposta interessante, lembrando que o perispírito moldaria o seu organismo físico, e não o contrário. Então nós não levamos para o mundo espiritual a aparência que o nosso corpo físico nos dá. É o corpo físico que se modela a partir daquilo que o perispírito oferece, né, nas influências magnéticas sobre os nossos genes, vamos dizer assim. E também aqui, né, atravessa todos os corpos, por mais impenetráveis que esses vos pareçam, né? Que é uma coisa curiosa. Vou até dar um depoimento para vocês. Houve uma época em que eu tinha sonhos muito intensos com o mundo espiritual. E numa dessas fases, já faz um tempo que eu não tenho esses sonhos, infelizmente, porque eram muito interessantes. Então, assim, eu sonhava que eu me encontrava no mundo espiritual atravessando objetos, atravessando paredes, atravessando portas, minha mão atravessando mesas, né? Como se alguém estivesse me ensinando a fazer isso. E era interessante, independente de ser realidade, independente de ser sonho, dá para a gente ter uma ideia como isso funciona. Eu me via como se eu estivesse atravessando uma parede de gelatina. Não aquela gelatina densa, né? Mas uma gelatina assim um pouco mais solta. E eu atravessava essa gelatina, eu sentia como se isso tivesse, né, criando uma pequena barreira, mas não o suficiente para me impedir de ultrapassar, e aí eu passava por ela. E a mão a mesma coisa. Né? Colocava a mão sobre a mesa, e aí então eu lentamente via minha mão atravessando, e eu sentia como se alguma coisa fizesse minha mão formigar. Então isso é só uma fantasia, né? Isso não posso dizer para vocês que foi alguma coisa real, porque eu não tinha consciência disso. Né? O Brás já viveu experiências assim, né, Brás? Mas já de uma forma mais controlada. Mas a gente percebe que não é simplesmente você atravessar do nada. Né? E interessante também que a gente vê no filme Ghost, teve ali uma ideia interessante de mostrar como um espírito passa pela matéria, né? Então o personagem ali, o espírito desencarnado, o personagem Sam, ele atravessou uma outra pessoa, atravessou porta, então mostrava ele assim, vendo as partículas, né, da matéria que ele atravessava, também é uma coisa bastante curiosa. Então, os espíritos mostram isso. E o detalhe, da mesma forma que você observa, que eu observei, por exemplo, nessa experiência fantasiosa, talvez, não sei, de sentir essa pequena densidade nesse material que eu atravessei, nós vemos também que muitos espíritos, nos depoimentos que chegam para nós, que eles simplesmente não conseguem atravessar a matéria. Como é o caso de espíritos que chegam em reuniões mediúnicas, em casas espíritas, que dependem de passar por portas, de subir escadas e tudo mais, exatamente pelo apego que eles têm à matéria, ao corpo material, e ao mundo material também. Então eles dependem desses acessos que nós encarnados temos, exatamente porque eles não se veem ainda, né, nessa condição de não verem na matéria um obstáculo para que possam transpor. Né? Mas isso aí a gente vai vendo mais para frente. A matéria grosseira, incessantemente renovada pela circulação vital,
não é a parte estável e permanente do homem. O perispírito é perispírito o que garante a manutenção da estrutura humana e dos traços fisionômicos. E isso em todas as épocas da vida, desde o nascimento até a morte. Exerce, assim, a ação de uma forma, de um molde contrátil e expansível, sobre o qual as moléculas vão incorporar-se. Essa visão de Leon Denis é curiosa, porque ele lembra assim, como a nossa matéria está em constante renovação, que a gente lembra sempre, né, nós temos os tecidos que vão se renovando, a gente já chegou aqui a ler alguma coisa sobre isso, mostrando que nós temos ali alguns tipos de tecidos dos nossos corpos que vão se renovando em maior ou menor velocidade. Então isso mostra que depois de um certo tempo, depois de alguns poucos anos, nós temos o nosso corpo completamente renovado porque todo o tecido já foi substituído, com exceção dos neurônios. Mas todos os tecidos, né, os tecidos adiposos, os tecidos musculares, todos eles, epiteliais, todos os tecidos foram renovados. Então, a proposta de Leon Denis, a ideia de Leon Denis é o seguinte: como todo o tecido vai se renovando, como é que o nosso corpo físico mantém as mesmas características? Por que nós não vamos mudando a nossa aparência conforme o nosso corpo vai se transformando? Segundo o que ele coloca, é porque o perispírito é o ponto fundamental de tudo, e é em torno do perispírito, né, ou melhor, sob a influência do perispírito, que esse tecido vai se renovando e mantendo as suas características originais. Uma proposta interessante que ele apresenta para nós. Esse corpo fluídico não é, entretanto, imutável. Depura-se e enobrece-se com a alma. Segue-a através das suas inumeráveis encarnações, com ela sobe os degraus da escala hierárquica, torna-se cada vez mais diáfano e brilhante para, em algum dia, resplandecer com essa luz radiante de que falam as Bíblias antigas e os testemunhos da história a respeito de certas aparições. Então, diáfano é aquela aparência vaporosa. Então, imaginemos assim uma fumaça brilhante. Então, seriam essas características que os espíritos puros poderiam apresentar. O Zé lembrou aqui, né, as células mortas que caem são um banquete para os ácaros. Vixe, nem me fala. Muitas vezes, Brás, aquela chacoalhada que a gente dá no lençol e aquela poeirinha que fica flutuando, né, diante da luz da janela, na verdade, muito daquilo lá é o tecido da nossa pele que foi raspando com o lençol e foi ficando para trás, foi esfarelando, né? Então a gente acha, nossa, quanta poeira, na verdade é tudo tecido morto aquilo ali. Então a gente vê quantas vezes, né, isso vai se renovando, sem falar que você fica esfregando roupa, esfregando a bucha durante o banho e tudo mais, né? Continuando aqui, vamos lá. É no cérebro. Cada tecido tem um tempo. Depois pesquisem assim o tempo de renovação do tecido orgânico ou do tecido no corpo humano que vocês vão encontrar. Eu cheguei a ler para vocês aqui no outro dia que a gente estava falando sobre isso. Cada tipo de tecido tem ali um tempo de validade. O tecido da pele, por exemplo, né, de revestimento exterior, ele é aquele que é mais renovado, né, exatamente pelo atrito que acaba sofrendo. Continuando para nós. É no cérebro desse corpo espiritual que os acontecimentos se armazenam e se exprimem em linhas fosforescentes, e é sobre essas linhas que na reencarnação se modela a forma do cérebro o cérebro da criança. Assim, o intelecto e o moral do espírito, longe de se perderem, capitalizam-se e se acrescem com as experiências deste. Daí as aptidões extraordinárias que trazem, ao nascer, certos seres precoces, particularmente favorecidos. A elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal, as provações e os sofrimentos pacientemente suportados, depuram pouco a pouco as moléculas perispirísticas, desenvolvem e multiplicam as suas vibrações. Como uma ação química, eles consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delicadas. Bom dia, pessoal. Então aqui para nós, o que Leon Denis coloca é exatamente a fórmula para essa elevação. Sentimentos, pureza da vida, nobreza de impulsos, provações e sofrimentos bem suportados. Isso vai fazendo com que essas moléculas perispirísticas, ou seja, quando se fala em perispírito,
a gente lembra que ele é formado de alguma coisa. Se nós falamos de matéria, nós falamos sobre elementos químicos, moléculas, que são combinações de elementos químicos, moléculas mais simples, moléculas mais complexas, né? Então, o nosso corpo físico é moldado, ele é formado por essas estruturas. No caso do perispírito, Leon Denis utilizou também essa palavra moléculas perispirísticas, naturalmente por uma falta de uma expressão mais correta. Né? Exatamente porque quando se fala em moléculas, a matéria que forma o nosso corpo físico é muito diferente da matéria que forma o corpo perispiritual. Os elementos químicos são materiais, enquanto que os elementos que formam os fluidos que formam o perispírito, nós não temos ainda a denominação correta. Né? Então, na verdade, chama de molécula perispiríticas, exatamente como apenas uma força de expressão. Então, conforme a gente vai mudando a nossa vibração, essas moléculas também vão se renovando. Por efeito inverso, os apetites materiais, as paixões baixas e vulgares, reagem sobre o perispírito e o tornam mais pesado, denso e escuro. O outro é mais diáfano, mais leve e mais brilhante. Aqui nós temos mais pesado, mais denso e mais escuro, conforme o nível de vibração. A atração dos globos inferiores, como a Terra, exerce-se do modo irreversível sobre esses organismos espirituais, que, em parte, conservam as necessidades do corpo e não podem satisfazê-las. As encarnações dos espíritos que sentem tais necessidades sucedem-se rapidamente até que o progresso pelo sofrimento venha atenuar suas paixões, subtraí-los às influências terrestres e abrir-lhes o acesso de mundos melhores. Né? Então, o espírito, estando ligado ao mundo material, pelos seus interesses, pelas suas tendências, pelo seu pensamento, acaba naturalmente sofrendo também, né, todas as provocações que a matéria acaba exercendo, só que lamentavelmente ou felizmente ele não pode satisfazê-las exatamente por estar nessa condição. Né? Estreita correlação liga os três elementos constitutivos do ser. Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais sutil, leve e brilhante é o perispírito, tanto mais isento de paixões e moderado em seus apetites e desejos. O corpo, a nobreza, né? Aliás, apetites ou desejos é o corpo. A nobreza e a dignidade da alma refletem-se sobre o perispírito, tornando-o mais harmonioso nas formas e mais etéreo. Revelam-se até sobre o próprio corpo. A face então se ilumina com o reflexo de uma chama interior. É interessante que a curiosidade que uma certa vez eu estava lendo uma comparação que os espíritos estavam fazendo sobre essa questão de padrão de beleza. Porque nós olhamos hoje no mundo físico, nós encontramos, né, homens e mulheres com aqueles rostos bem elaborados, bem desenhados, bem cuidados muitas vezes, né, com tratamentos de cosméticos, tratamentos cirúrgicos e tudo mais. E aí então a gente fica imaginando, né? Imagina um anjo, se o anjo tivesse o rosto daquele ator, daquela atriz, daquela criança e coisa e tal. E aí nós pegamos então os espíritos dessa condição angelical, que trazem exatamente essa expressão angelical muito diferente daquilo que a gente vê da matéria. Essa nossa matéria grosseira, que embora ela tenha ali um formato que nos agrada, né, pelo padrão de beleza atual, os espíritos podem pegar, fazer uma comparação, imaginando como essas aparências são grosseiras se compararmos com aquilo que o mundo espiritual oferece desses espíritos. Porque eles pensam de um modo mais puro, mais elevado, e isso acaba refletindo na sua estrutura perispiritual. Enquanto que o nosso aqui é feito com carne, com osso, com sangue, com pelos, com químicas, para poder ficar daquele padrão. Enquanto que do outro lado é simplesmente o modo de pensar que acaba provocando esse efeito tão belo. Né? O Brás colocou: eu consigo enxergar a aura das pessoas quando são boas,
o brilho é maior. Tem pessoas que realmente têm essa sensibilidade, Brás, né? Eu tenho 2 primas que são assim, né? Então, assim, perto de você, conversando com você, de repente os olhos estão passando em volta, né? Não falam olhando para o seu rosto, mas falam olhando do seu lado ou em seu entorno, né? Então elas falam assim, olha, eu estou vendo aqui uma luzinha que está te contornando. Então eu falei, tá bom, né? Exatamente porque essa energia que irradia de todos nós, isso, olha fora de foco, exatamente, né? Então essa energia que acaba sendo percebida, na verdade é esse fluido que acaba irradiando em torno de nós, né? Esse magnetismo também. Vamos lá. Continuando aqui, o Dutra também tem essa facilidade, né? Então, tem algumas pessoas que só veem quando estão bem, tem outras que não conseguem ver, outras veem constantemente, e assim vai vendo, né? Continua para nós aqui. Essa aura, como é chamada, né, dentro dessa visão espiritualista, esotérica, também foi bastante estudada, né, pelo senhor e senhora Kirlian, que através daquela fotografia conseguiram identificar isso. Isso foi um estudo científico, né? Pois é, aí eles precisam do óculos para poder ver, né? Mal conseguem ver as pessoas, né? Eles imaginam o perispírito delas, né? Imagina a aura delas, né? Nem se for com luz neon consegue ver. Esse é um problema que a gente tem. Mas não há de ser nada, não. É pelas correntes magnéticas que o espírito se comunica com a alma. Agora a gente já começa a entrar aqui num ponto, pessoal, importante, né? Porque aqui começa a mostrar de que forma que o perispírito se liga ao espírito. E de que forma também que o perispírito se liga com o corpo físico. Olha só aqui então as explicações de Leon Denis. É pelas correntes magnéticas que o perispírito se comunica com a alma. É pelos fluidos nervosos que ele está ligado ao corpo. Esses fluidos nervosos também é uma expressão que não está bem definida para nós ainda. De que forma que os fluidos podem ser nervosos? Como é que nós podemos entender isso? Mais uma vez a gente lembra, por falta de uma expressão melhor, ele tentou utilizar aquilo que poderia trazer para nós uma explicação. Já que esses fluidos vinculam o perispírito ao corpo físico e transmitem as ideias produzidas na mente do indivíduo. Então eu penso, meu perispírito então transmite essa informação para o corpo físico, e quando nós falamos em transmissão de informações aqui no nosso vocabulário, nós falamos então do sistema nervoso. Por isso então fluidos nervosos. Esses fluidos, posto que são invisíveis, são vínculos poderosos que o prendem à matéria, do nascimento à morte, e mesmo nos sensuais, assim o conservam até a dissolução da morte e a dissolução do organismo. A agonia representa a soma de esforços realizados pelo perispírito a fim de se desprender dos laços carnais. Né? Então, quando se fala sensuais, nós falamos na verdade de sensações. Né? Então, naqueles que pretendem sentir muito o corpo físico, sentir muito o efeito da matéria, acabam tendo mais dificuldade para poder se desvincular. E aí então que fala da agonia, que os espíritos ficam então se contorcendo, sofrendo para poder se desprender do seu corpo físico. E aí são relatos que são trazidos para nós, por aqueles que observam o processo de desencarnação, que para uns se dá naturalmente, como é o caso, por exemplo, do livro Voltei, né? O irmão Jacó, Frederico Figner, fala do seu próprio processo de desencarnação, que ele vai sentindo, vai tendo aquela sensação de que partes do seu corpo vão se prendendo, né, até que chega um momento em que ele se destaca naturalmente durante um determinado tempo. Enquanto que André Luiz fala, né, por outro lado, que um espírito sofrendo, né, aquele apego, uma doença que provocou muito sofrimento, vai vendo o espírito então se desprendendo, é como se ele tivesse envolvido naquela grande rede de pesca, e ele tenta se desvincular dela com todos os seus esforços e demora muito para isso. Daí então a necessidade da assistência que os espíritos vão prestar nesse processo de desencarnação. Enquanto que uns se dão com mais facilidade, outros demoram muito mais. Inclusive, algumas informações que chegam através dos livros, falam que essa ideia do adormecimento, que um espírito dorme durante a sua desencarnação, é na verdade uma ação que os espíritos provocam para facilitar esse desprendimento, já que ele provoca essa certa agonia. O espírito já está desencarnado, embora ele tenha merecimento para isso, ele está desencarnado, mas ele não consegue se desvincular, por falta de crença,
por uma preocupação com aquilo que ele está deixando, pelo medo que possa afligi-lo de alguma forma. Então, na verdade, os espíritos vêm, aplicam esse passe magnético para que ele possa ficar numa condição de inconsciência e aí então para que o processo se dê naturalmente. Então isso também são relatos que chegam para nós do mundo espiritual. O Dudu colocou, né, você disse que a gelatina, né, em que você se sentiu. Me lembrei que um dia, né, quando meu pai, já desencarnado, quis passar uma mensagem através de mim, ele me chamou, né, quando dormia, eu levantei e entrei dentro do corpo fluídico dele. Foi como o filme Ghost, né, isso no seu sonho. Né, onde eu estava dentro de pixels pequenininho, né, senti o cheiro do perfume dele, até sair e escrever o que ele queria, né, para minha mãe. Não, na verdade, Dudu, o que a gente lembra, e na verdade isso é até uma observação feita através dos estudos da mediunidade, é que quando um médium, né, você não estava desdobrado, né, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Então você, nesse caso, dormiu, o que você fala, você levantou numa condição sonambúlica, ou foi só dentro do sonho? Sonambúlico? Ele te acordou? Tá, entendi. Né? Nesse caso, o que a gente tem aqui quando a gente fala sobre a mediunidade? Tanto na psicografia como na psicofonia, quando existe uma conexão mente a mente muito forte entre o encarnado e o espírito, na verdade não é somente uma questão de ideias, mas é também uma questão de sensações. Tanto que nós temos relatos muito comuns de Dona Ivone do Amaral Pereira, que trabalhava muito com espíritos suicidas. Ela contava que todas as vezes que o suicida ia se comunicar através dela, eles transmitiam não apenas suas ideias, mas ela também percebia todas as suas sensações. Sensação de dor, principalmente da forma como ele cometeu o suicídio. Num caso de um relato de um engenheiro alemão, que se encontrava aqui no Brasil, se eu não me engano, e ela estava na casa de uns convidados. Aliás, ela era convidada de uns amigos, né, na região, acho que de Minas Gerais, o Rio de Janeiro, não me recordo o livro que ela citou no livro dela. E aí então, esse engenheiro, esse espírito que morava aqui, que se encontrava ainda presente naquela casa, onde ela estava ali como hóspede, ela então percebeu a presença do espírito e começou a sentir uma dor muito forte no peito. Foi aí então que, fazendo as investigações, a história que ela conta é que o casal, que era ali que era o seu anfitrião, foi até o centro da cidade fazer alguma coisa e ela ficou sozinha em casa. E aí então ela sentiu uma dor tão forte no peito que ela acabou caindo no chão. E depois ela foi fazer ali as suas pesquisas e viu que o espírito tinha cometido suicídio dando um tiro no próprio peito. Então a gente vê que é muito comum sentir ali dores, sentir ali sensações, cheiro muitas vezes, que também isso é percebido por muitos médiums, né? Isso porque nessa conexão mente a mente é uma conexão também fluido a fluido. E esse fluido, na verdade, transmite, né? Se mistura. E nessa mistura que acontece, todo mundo sente tudo. Então, o espírito pode sentir aquilo que o médium sente, como o médium pode sentir aquilo que o espírito sente também. Essa ligação de fluidos, essa mistura, já que o espírito vem e envolve o médium, né? Como a gente já viu. E nesse caso, é utilizado, por exemplo, numa outra situação, quando se fala sobre obsessão, muitas vezes espíritos que provocam efeitos bastante negativos naqueles que são obsediados, né? No caso de uma depressão, no caso de uma angústia, de medo, na verdade é o espírito que provoca por causa dessa conexão que existe entre os dois. Bom dia, pessoal. E quando eu psicografo, estou semimecânico, né? Sinto as sensações do espírito, como queimaduras, atropelamentos, afogamentos. Todos os médiuns relatam isso, Dudu, e você sente isso na pele, né? Então, é exatamente essa a impressão que se dá, né? Por causa da ligação da mente e por causa da ligação fluídica também que existe entre os dois, né? Teve um depoimento, deixa eu me lembrar aqui, que livro que era? Foi o livro de Manuel Filomeno de Miranda, Bastidores da Obsessão, se eu não me engano, psicografia do Divaldo, conta que uma jovem que tinha cometido suicídio, ou um jovem que tinha cometido suicídio, por causa de uma depressão profunda, estava sendo usado por outros espíritos para obsediar uma pessoa. Então esse espírito, a obrigação dele é ficar presente, simplesmente presente, na casa da pessoa que seria o seu alvo. E a presença desse espírito nessa condição de suicida já naturalmente irradiava
esse pensamento no ambiente, e as pessoas que estavam ali, principalmente aquele que era o mais sensível, que era o seu objetivo, entravam em sintonia com essa suicida. E ele começava então a sofrer os efeitos da depressão, da angústia e tudo aquilo que ela sentia também. Simplesmente assim, você não faz nada, você só vai ficar aqui 24 horas por dia. E ali também na obsessão que havia entre os espíritos, né, acabavam então aqueles espíritos que tinham ali um poder magnético mais forte do que aquela jovem suicida, ela acabava então sendo induzida a seguir aquilo que eles determinavam. E a presença dela então fazia com que contaminava o ambiente, e aquelas pessoas sensíveis sentiam isso. É o que acontece quando pessoas vão a hospitais, vão a cemitérios, né, que a gente já conversou sobre isso também. Vai num ambiente e fala, nossa, estou me sentindo muito mal. Mal porque consegue perceber exatamente aquilo que é produzido pelos próprios indivíduos. Deixa eu, antes de continuar aqui, vou passar para o Brás rapidinho e a gente já volta. Com você, Brás, vamos lá. O Brás colocou aqui sobre perceber um perfume, né, num contato com o espírito. É aquilo que a gente vê nas descrições que trazem para nós sobre a materialização, sobre transformação de matéria. Era muito comum nos relatos do Chico Xavier, na presença de determinados espíritos, como Meimei, Sheila e tudo mais, fica aquele aroma, né, de flor, ou quando você vai a um local onde existem cirurgias espirituais, sentem aquele cheiro de éter, de álcool, né? Então isso tudo é, na verdade, os espíritos que simplesmente transformam a matéria. No livro dos médiuns fala sobre isso, no Laboratório do Mundo Invisível. O Kardec ainda pergunta, se um espírito quiser criar um veneno, ele pode criar? O espírito disse, pode, mas ele não é autorizado a fazer isso. Então, na verdade, é simplesmente uma combinação química. E é aquilo que a gente fez da outra vez, naquela conversa que a gente teve, sobre os médiums, principalmente da Umbanda, que utilizam cigarros, charutos, bebidas alcoólicas, durante o estado de transe, e depois que passa, não tem nenhum vestígio daquilo tudo. Então, da mesma forma que os espíritos conseguem transformar a matéria em fluido, eles conseguem transformar o fluido em matéria. Porque quando nós falamos em perfume, em cheiro, nós estamos falando de matéria. Embora nós não vejamos, se você falar assim, o ar é material? Sim, o ar é material, só que no estado gasoso. E ele tem ali partículas de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, água e outras tantas substâncias que estão suspensas no ar. No caso de um perfume, ele é uma combinação química. Só para a gente poder entender, explicar um pouquinho dessa parte de ciência. Vamos imaginar, para todo mundo ficar assim bem aguçado, deixa eu ver aqui quem está fazendo. A Nancy está lá na cozinha dela fazendo um bolo de chocolate com aquela cobertura de brigadeiro. E ela acaba de tirar do forno o chocolate. Aí nós estamos aqui longe, sentindo aquele cheiro chegando. De que forma que esse cheiro chega até nós? O bolo é úmido, consequentemente ele tem partículas de água. Quando que você quer, claro, todo mundo quer cindizinha, eu deixo você pegar na frente, tá? Então, quando nós chegamos, né, quando o forno, né, o aquecimento, consegue fazer com que o vapor da água, a água se torne vapor, e ela começa então a percorrer o ambiente, ela leva consigo também outras substâncias que compõem o chocolate. Então nós temos ali cacau, nós temos glicose, nós temos gordura, temos tantas outras substâncias. Então nesse caso, eles também se transformam em vapor. E aí então começa a percorrer todo o ambiente para chegar até nós. Nós temos ali as nossas células olfativas, né, nas nossas narinas, que essas partículas, que são aquelas pequenas gotículas, imaginem gotículas microscópicas, que vão flutuando pelo ar e nós estamos respirando. Aí quando você respira, essas partículas provocam, vamos dizer assim, uma irritação nessas células, que acabam se transformando num sinal nervoso que o nosso cérebro consegue então interpretar. E nós temos um banco de dados no nosso cérebro que acaba dizendo assim, olha, se provocar esse tipo de irritação, é um perfume, esse outro tipo de irritação seria assim de uma planta, esse outro tipo seria assim um alimento. Então nós temos um banco de dados com milhares de combinações. Então, na verdade, nós não sentimos o cheiro de chocolate, nós sentimos uma combinação de estímulos que nós interpretamos como chocolate. Que pode ser uma interpretação gostosa, positiva, ou pode ser negativa. Se eu falar para você, cheira esse frasco de amoníaco,
As partículas do amoníaco, também naquela condição microscópicas de vapor, vão então subir, vão irritar as nossas narinas, essas nossas células, e vão então se transformar num sinal no nosso cérebro. A mesma coisa acontece com imagens. Nós não vemos um computador. O formato do computador, da forma como ele é iluminado, provoca nas nossas células ópticas um determinado tipo de irritação, de estímulo, que chega no nosso cérebro e nós entendemos aquela forma. E como nós já nos acostumamos com a forma, cada forma tem um nome diferente. É assim que nós simplesmente identificamos as coisas. O paladar é a mesma coisa. Na nossa língua nós temos ali as nossas papilas gustativas, que são também ali pontos nervosos que estão acostumados com determinado tipo de irritação, determinado tipo de estímulo. Então nós temos ali o salgado, o doce, o amargo, o neutro, o gelado, o quente. Então, na verdade, são essas irritações que o nosso cérebro vai interpretando. E nesse caso, que o Brás comentou, de um espírito que vem e materializa, transforma esse fluido num tipo de matéria, que se identifica como sendo um cheiro de um perfume, é o seu nariz que percebeu. Isso nada mais é do que a materialização. Da mesma forma que ela pode materializar pétalas, como são muitos os relatos que nós vemos, pétalas caindo do céu dentro de uma reunião mediúnica, podem também transformar simplesmente em um vapor. Um vapor de perfume, um vapor de éter, como eu falei, e tantas outras substâncias. Tem pessoas que do nada, num determinado ambiente, começam a sentir cheiro de carniça, num local onde não tem nenhum tipo de animal morto, não tem nenhum tipo de matéria em decomposição. Muitas vezes espíritos podem fazer isso, por que não? Se fazem com veneno, como o próprio Kardec viu, por que não pode fazer um cheiro de carniça ou um cheiro de perfume? Basta apenas que ele tenha a capacidade de manipular esses fluidos. Ou muitas vezes pode fazer até isso de uma forma inconsciente, de acordo com o seu estado mental. Então, por isso nós vemos que algo absolutamente natural, embora seja raro, né, e seja muito curioso quando isso acontece, por ser um fenômeno que nós não estamos acostumados, ele está simplesmente dentro daquelas leis naturais que nós estudamos com tranquilidade dentro da doutrina. Kardec já falava, o espírito pode transformar um fluido num alimento? Se por acaso ele estiver solto no deserto, o espírito falou, pode. Erasto respondia isso para ele naquele capítulo. Então, na verdade, os espíritos podem simplesmente manipular a matéria. Basta apenas que ele tenha habilidade para isso. Continuando, vamos lá. Tá. Vamos em frente? Beleza, né? Só para lembrar, a próxima quinta-feira agora é o nosso tema livre, dia 31. Então amanhã é tema livre, pessoal. Então agora que eu estou falando aqui, antes que a gente perca o nosso calendário. Então amanhã é dia 31, quinta-feira, o nosso tema livre. Tá? Pode deixar, obrigado, Cinzinha. Vamos lá, para a gente continuar. O fluido nervoso, beleza, Dudu? O fluido nervoso ou vital, de que o perispírito é a origem, exerce um papel considerável na economia orgânica. Sua existência e seu modo de ação podem explicar bastantes problemas patológicos. Ao mesmo tempo, agente de transmissão das sensações externas e das impressões íntimas, ele é comparável a um fio telegráfico, transmissor do pensamento e que é percorrido por uma dupla corrente. Então é interessante aqui de que forma, tanto que o espírito sente aquilo que o ambiente exterior provoca em termos de estímulo, de irritação, como ele pode também transmitir através, né, do perispírito para chegar no corpo físico. Então, olha só a linguagem, uma coisa que passa despercebida muitas vezes. Ao mesmo tempo, deixa eu ver aqui, ao mesmo tempo, agente de transmissão das sensações externas, impressões íntimas, ele é comparável ao fio telegráfico. A gente faz uma atualização, ele é comparável ao nosso Wi-Fi, entendeu? O seu roteador transmite a informação, o Wi-Fi vai para o computador e pronto, pegou. Resolvido o problema. Então é a antena e o seu aparelho, o seu receptor, o seu computador, o seu iPad, o seu iPhone, o seu celular, não importa qual seja. Então a gente usa o Wi-Fi. Naquela época era telégrafo, né? Exatamente porque era a melhor tecnologia que eles tinham em termos de transmissão de dados, e nós utilizamos uma coisa mais
mais potente, né? Então, na verdade, ele é um transmissor do pensamento. Continuando. A existência do perispírito era conhecida dos antigos. Pelas palavras Oshema, Ferro, os filósofos gregos e orientais designavam o invólucro da alma lúcido etéreo aromático. Olha que interessante. Alma lúcido etéreo aromático. Segundo os persas, assim que chega a hora da reencarnação, o Ferroer atrai e condensa em torno de si as moléculas materiais que são necessárias à constituição do corpo, e pela morte deste, as restitui aos elementos que, em outros meios, devem formar novos invólucros carnais. Interessante, porque fala que na reencarnação, esse elemento espiritual atrai para si a matéria, como se fosse assim, nós pegarmos areia e jogarmos numa bola toda melecada de cola. Imagina a bola em volta com cola e você começa a jogar areia e fica aqui então aquela casca. Era assim que os persas imaginavam que o corpo perispiritual era formado, né? E continua. E depois que essa bola se dissipa, essa areia então volta na sua condição natural. O cristianismo também conserva vestígios dessa crença. São Paulo, que era Paulo de Tarso, em sua primeira epístola aos Coríntios, exprime-se nos seguintes termos. Olha só aqui agora uma citação bíblica a respeito desse corpo espiritual. O homem está na terra com um corpo animal e ressuscitará com um corpo espiritual. Assim como tem um corpo animal, também possui um corpo espiritual. Embora em diversas épocas tenha sido afirmada a existência do perispírito, foi ao Espiritismo que coube determinar o seu papel exato e sua natureza. Graças às experiências de Crookes, falamos de William Crookes, e de outros sábios ingleses, sabemos que o perispírito é o instrumento com cujo auxílio se executam todos os fenômenos do magnetismo e do espiritismo. Do magnetismo de força magnética e do espiritismo quando se fala na comunicação com os espíritos dos fenômenos provocados pelos espíritos. Esse organismo espiritual, semelhante ao corpo material, é um verdadeiro reservatório de fluidos, que a alma põe em ação pela sua vontade. É ele que, no sono natural, como no sono provocado, no caso ali do sonambulismo, né, ou da hipnose, também nós podemos entender assim, se desprende da matéria, transporta-se a distâncias consideráveis e, na escuridão da noite, como na claridade do dia, vê, percebe, observa coisas que o corpo não poderia conhecer por si. O perispírito tem, portanto, os sentidos análogos ao do corpo, porém muito mais poderosos e mais elevados. Ele tudo vê pela luz espiritual, diferentemente da luz dos astros, e que os sentidos materiais não podem perceber, embora esteja espalhada em todo o universo. Uma curiosidade que os espíritos trazem para nós, uma das grandes surpresas para quem acaba de desencarnar, é quando ele começa a perceber a natureza e a energia que irradia da natureza, coisa que, por essa luz espiritual que Leon Denis comentou, essa percepção que os espíritos têm, eles veem cores diferentes, têm percepções de sons diferentes, porque captam essas vibrações com mais facilidade, não pelo ouvido, mas pelo seu corpo perispiritual. Então eles conseguem ver energias irradiando da água. Imagina o mar assim que a gente vê a luz do sol batendo, saindo aquelas estrelinhas, aquelas faíscas de luz. Os espíritos veem a água por si só iluminada, como se fosse naqueles filmes de ficção que a gente vê, aquela água azul soltando aquela luz, aquela camada de luz um pouco mais clara. Uma folha, por exemplo, vê em torno dessa folha aquela fumaça esverdeada, quase fluorescente. A própria luz do sol é vista de uma forma diferente, porque não depende da matéria, dos olhos físicos e do reflexo da luz natural para que ele seja percebido pelos nossos sentidos. Mas o espírito percebe isso porque ele capta, na verdade, não a imagem que é transmitida, mas a energia que irradia de cada um desses seres. Porque tudo, até pedra, nós sabemos que a pedra irradia energia. Basta lembrar que quando nós falamos no mineral,
qualquer que seja ele é composto de moléculas, consequentemente composto de átomos. E o átomo nada mais é do que um núcleo com uma camada eletrônica em volta. Então isso é energia. E quando nós falamos de energia quântica, nada mais é do que energia desprendida quando nós temos ali os elétrons passando de uma camada para outra. Todos eles, Silvio, nós temos ali o cristal, nós temos ali... Todas as pedras, de modo geral, trazem características. Hoje, né, já que você fez essa citação, o que nós vemos hoje, assim como na cromoterapia, na cristalterapia, na própria... na fitoterapia, todas essas terapias que utilizam, de alguma forma, a musicoterapia, a mesma coisa, né? Nós temos ali tantas e tantas terapias que no passado eram chamadas de terapias alternativas, né? Hoje são chamadas de complementares, exatamente porque quando se fala terapia alternativa, significa que você descarta uma terapia para poder pegar outra. Então, se eu estou fazendo um tratamento médico e eu quero fazer uma terapia alternativa, eu paro de frequentar o médico e vou frequentar o outro. Quando nós falamos em terapias complementares, nós juntamos as terapias. Então, por isso que mudou esse nome agora. Antigamente, a própria homeopatia, a acupuntura, eram vistas como terapias alternativas. Hoje não. Hoje, complementar. Exatamente, Catinha. Então, junta então essas duas. O que nós observamos que eu estava comentando com vocês? Essas terapias complementares hoje, por aquilo que nós observamos, elas, de um modo mais superficial, elas são praticadas por modismos. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Então, por modismo. Então, todo mundo gosta de fazer, mas faz muitas vezes sem nenhum fundamento, ou fazem sem nenhum fundamento. Depois nós temos aqueles que estudam, mas estudam a partir de uma perspectiva muito mais material do que real. Alguém fala assim, olha, esse cristal tem energia. Como é que essa pessoa foi capaz de medir essa energia do cristal? Como é que ela sabe qual é a intensidade dessa energia? Qual é o efeito real que ela pode realmente proporcionar para todos nós? Ela pode até saber o tipo de energia, mas certamente pelo fato dela estar encarnada, ela tem uma percepção de apenas 10%, talvez isso, talvez nem menos. Né? Então nós temos ali todas essas ideias que são trazidas para nós. A musicoterapia. Aquilo que nós entendemos como musicoterapia é a vibração que o ouvido consegue perceber. Mas e na verdade a energia que é despendida por essa música a partir da visão espiritual? Na cromoterapia, um outro caso muito curioso, eu já até me submeti a um tratamento desse, nós temos assim, o que é cromoterapia? Como o próprio nome fala, né, cromo vem de cores, é uma terapia através das cores. Como é que ela é aplicada? As pessoas pegam então lâmpadas, que trazem cores diferentes, cada uma com uma função, o vermelho para trazer uma agitação maior, o amarelo para trazer... O que o amarelo faz? Nem lembro o que o amarelo faz. O azul para trazer um pouco de calma, o verde para trazer asepsia, sei lá qual eram as cores. Então, enfim, pegam lâmpadas e aí passam, né, fazem assim aquela aplicação em torno das pessoas, nas suas auras, né? Concentração, né? Você nem lembro mais. Eu li isso há tanto tempo que eu não lembro mais, mas é interessante isso, bem bacana. Então, assim, pega essa lâmpada, passa em torno da pessoa para que ela possa, então, se harmonizar a sua aura, aquela aura captada pela experiência de Kirlian, percebida pela experiência de Kirlian. Então, essas cores fazem com que essa aura se harmonize de novo, se reharmonize. Muito bem. O que nós entendemos de cores? Estudando física, nessa parte de ótica, nós temos ali os espectros de cores, as frequências daquelas cores do arco-íris. Desde o violeta, que é a cor mais alta, que nós temos o ultravioleta, que já não é mais percebido, até o vermelho, que é a cor mais baixa. Nós temos ali o infravermelho, que é aquela cor de menor intensidade. Só que essas cores são percebidas através de vibrações. Essas vibrações são aqueles hertz. Quando a gente era criança, segurávamos uma corda, um em cada ponta, e ficávamos fazendo aquelas minhocas, né, aquelas ondas. Essas ondas são ciclos. Cada cor ela é percebida de acordo com a quantidade de ciclos. Quando você pega uma lâmpada branca e pinta de vermelho, a lâmpada branca continua sendo branca. O vermelho não sofre, não muda a frequência eletromagnética pelo fato de você ter pintado. Então eu já vi pessoas que pegam uma lâmpada dessas de cozinha,
essas lâmpadas brancas, pega esses papéis de celofane amarelo e acha que a lâmpada ficou amarela e passa na pessoa. Sendo que, na verdade, nós temos lâmpadas especiais que irradiam cores específicas. São lâmpadas azuis, são caríssimas, diga-se de passagem. Então não são lâmpadas que você coloca na varanda, coloca na sala, no banheiro. São lâmpadas que você compra que irradiam frequências eletromagnéticas de acordo com cada cor. Então, se você vai num ambiente, uma pessoa fala assim, vou te aplicar cromoterapia, e você encontra aquelas lâmpadazinhas que usam em árvore de Natal, não vai dar certo. Então, na verdade, isso é uma prática muito mais mística do que científica. Essas lâmpadas de LED, se elas atenderem a essas frequências, podem fazer bom efeito. Então, nós temos pedras, nós temos sons, nós temos aromaterapia, a mesma coisa. Nós conhecemos muito pouco, porque nós interpretamos todos esses elementos a partir da nossa visão material. Enquanto que os espíritos conseguem ter uma percepção muito mais aprofundada. Se nós virmos, por exemplo, na Umbanda, onde nós temos ali muitas das indicações terapêuticas que são passadas, vem através daqueles banhos de sais, a utilização de certas ervas, na verdade, não é simplesmente assim, ó, vai tomar um banho de arruda. A pergunta é, o que o cheiro da arruda te provoca, no caso da aromaterapia, que substâncias químicas possuem aquelas plantas, que muitos espíritos conhecem. Então muita gente toma banho de ervas sem saber para que serve. Espíritos que têm sabedoria fazem indicações corretas. Você vai utilizar essas plantas como um farmacêutico, um médico que trabalha com fitoterapia, vai te indicar uma planta específica para o seu tratamento, porque ela já foi cientificamente estudada. Aquela história assim, olha, se você está com mal olhado, pega uma espada de São Jorge e bate nas costas que melhora. Isso é ciência ou é mito? Ou é mística? A gente vê a diferença. Então hoje nós temos, voltando ao que a Silvia colocou lá em cima, essa questão dos cristais, das pedras, são terapias que sem dúvida nenhuma são muito importantes para nós, mas que infelizmente nós conhecemos muito pouco. A partir de um determinado momento, eu acredito que quando nós começarmos realmente a ter um contato mais estreito com o mundo espiritual e começarmos a aprender realmente com ele essa questão das energias, essa questão dos fluidos que existem aqui no nosso mundo, nós saberemos utilizar os recursos que o nosso planeta oferece de uma forma muito mais proveitosa para a nossa própria saúde. Né? Então, nesse caso, se tem um uso científico, isso vai lá. Agora tem gente que faz um cursinho de fim de semana, Silvia, que eu já vi isso acontecer. Pessoas que chegam assim, olha, eu sou praticante do Reiki. Que legal. Eu estudei um domingo só na parte da manhã. E eu já me coloco como reikiano. Então a gente vê assim que hoje nós temos esse modismo de busca por esses tipos de terapias, sem que as pessoas tenham uma formação correta e muito menos tenham conhecimento daquilo que estão fazendo. Então, na verdade, elas vão multiplicando gestos, multiplicando modismos, sem conhecerem nada. Felizes daqueles que têm esse conhecimento. E isso é importante, porque vai realmente tirar o melhor proveito. Aí sim. Muita gente acha que se você está estressado, deita numa cama de lençol branco, acende 2 velas do lado lá que tem um cheiro qualquer e bota uma pedra de cristal na testa. Ela acha que esse estado zen que ela está provocando já é o suficiente para que ela se cure. Ela pode até se curar. Só que na verdade é muito mais um efeito placebo, em que ela se curou porque ela se induziu essa cura, do que necessariamente aqueles elementos que ela utilizou provocou algum tipo de efeito positivo nela. Então é isso que a gente fala. Nós hoje temos essa dificuldade de compreender. Pois é, ela acreditou nela mesma. Isso foi um efeito placebo, mas poderia ser muito mais aproveitado se por acaso ela tivesse realmente utilizado esses elementos da natureza para poder se curar. Porque os elementos da natureza trazem para nós energias e substâncias que afetam positivamente ou negativamente o nosso corpo físico e também o nosso corpo perispiritual. E, consequentemente, traz a saúde espiritual. Então, se nós soubermos canalizar esse nosso conhecimento, canalizar essa nossa energia para trabalhar com isso tudo, não há dúvida de que nós seremos muito mais beneficiados. E tudo começa pela mente, nós começamos assim. Emmanuel lembra disso, né, quando ele fala sobre doença e doente, mostra que a esmagadora maioria das doenças são provocadas por causa de um desequilíbrio emocional, desequilíbrio psíquico que o próprio espírito traz. Reflete no seu perispírito, que por consequência reflete no seu corpo físico. Então a gente vê quanta coisa tem para ser estudada ainda nessa questão. Então eu acho assim que todas essas
doutrinas que trabalham com essa ligação espírito-matéria, falando de energias, de vibrações, de substâncias, estão ainda engatinhando. Né? Então, essa própria estrutura também, Braz, dos chakras, dos centros de força, nós temos estudos. Eu cheguei a postar ontem, não sei se vocês viram, um vídeo que fala Em Busca da Cura. Ele foi produzido pelo Núcleo Espírita Nosso Lar, que fica lá em São José, em Santa Catarina, que tem um núcleo de tratamento de câncer, lá em Florianópolis. E eles têm uma equipe médica muito grande. Né? Um dos diretores, por exemplo, ele é cirurgião há 50 anos e trabalha como voluntário na instituição fazendo cirurgias espirituais. Então ele produziu aquele vídeo, tem mais ou menos uns 8, 10 minutos, alguma coisa assim, ou uns 15 minutos, não lembro, que mostra a filosofia utilizada na instituição, falando sobre as energias, falando sobre fluidos, falando sobre perispírito, e falando sobre as manipulações desses fluidos em termos de materialização, quando é o caso de materialização de substâncias e elementos que tragam, né, que venham a trazer saúde para o corpo físico, como desmaterialização, como no caso, que em alguns depoimentos que tem, tratamentos de cânceres, em que há a desmaterialização daquelas células cancerosas. Então, se vocês tiverem oportunidade, assistam aquele vídeo, porque ele é bastante instrutivo dentro desse assunto que a gente está tratando. Tá? Pessoal, estourou aqui o nosso horário. Vou parar por aqui um pouquinho. Enquanto isso, a Miriam colocou para nós, né, um projeto de Feng Shui, né, feito por uma pessoa especializada, já bateu com um projeto nosso. A diferença é que nós aplicamos técnicas mais racionais e o Feng Shui tem um lado místico, mas ambos trabalham com sensações. É que a medicina oriental, né, as técnicas orientais, Miriam, elas acabam sendo quase que intuitivas. Então não tem um estudo científico, né, e eles utilizam, né, de uma forma mística, mas que na verdade eles acabam aprendendo de modo intuitivo. Essa sensibilidade das tradições orientais acabam trazendo isso também, né, de fazer a coisa, e a coisa dá certa, mas muitas vezes não sabe bem por que a coisa deu. Então realmente tem esse fundamento, né, dessas energias que tem também dentro do ambiente em que as pessoas se encontram, sem dúvida nenhuma. Pessoal, fechando por aqui, deixa eu ver quanto que falta para a gente acabar. Tem mais um trechinho só. Rapidinho a gente já termina. Tá. A permanência do corpo fluídico, antes como depois da morte, explica também o fenômeno das aparições ou materializações de espíritos. O perispírito, na vida livre no espaço, possui virtualmente todas as forças que constituem um organismo humano. Tá, só um instantinho, pronto. Constitui um organismo humano, mas nem sempre as põe em ação. Desde que o espírito se acha nas condições requeridas, isto é, desde que pode retirar do médium a matéria fluídica e a força vital necessárias, ele as assimila e reveste pouco a pouco as aparências do corpo terrestre. A corrente vital circula, então, e sob a ação do fluido que recebe, as moléculas físicas coordenam-se segundo o plano do organismo, plano de que o perispírito reproduz os traços principais. Logo que o corpo humano fica reconstituído, o seu organismo entra em funções. As fotografias e moldes obtidos em parafina mostram-no que esse novo corpo é idêntico ao que o espírito animava na Terra. Mas essa vida só pode ser temporária e passageira, porque é anormal. E os elementos que a produzem, após uma curta condensação, voltam às fontes de onde foram emanados. Aqui, uma colocação bem interessante de Leon Denis. A gente já acabou aqui o capítulo, o próximo item é o 22. Leon Denis lembra que o espírito, quando vai se materializar, ele absorve os fluidos que o médium oferece e ele então vai solidificando o seu corpo, vai materializando o seu corpo. E o detalhe, é a mesma aparência que ele tinha quando estava encarnado. E por que isso tudo? Porque a sua mente encaminha para o seu perispírito o desenho que ele deseja obter, o formato que ele deseja obter, e o fluido simplesmente condensa-se para poder materializar aquilo que ele deseja. Então nós vemos um espírito. Vi um espírito que ele era exatamente quando ele estava desencarnado.
exatamente porque mentalmente ele se via como desencarnado, ou ele se reproduziu como quando estava encarnado. E aí então a matéria simplesmente, né, os fluidos simplesmente se condensaram e deram o formato que ele desejou. E aí mostra mais uma vez a importância que o perispírito tem, moldando o nosso corpo material, como também o corpo de um espírito que se materializa. Então, pessoal, fechamos por aqui essa parte do perispírito, né? Demorou até para a gente poder chegar aqui a essa nossa conclusão. Então, fechamos por aqui o nosso estudo de hoje, falando sobre, então, perispírito e corpo fluídico. Certamente, nós teríamos muito mais para poder se falar, né, se tivéssemos ali oportunidade de desenvolver um estudo mais aprofundado, né, mas não é o nosso objetivo, porque do contrário a gente ia passar aqui um mês inteiro estudando perispírito, né, baseado naquilo que nós recebemos de informação. Então estudamos sobre essa parte do perispírito, muita coisa ainda tem para nós estudarmos, né, nós não falamos, o Leon Denis colocou para nós aqui 2 parágrafos falando sobre materialização, mas nós poderíamos falar sobre curas espirituais, poderíamos falar sobre fenômenos mediúnicos. Quando se fala em perispírito, nós temos uma gama imensa de temas que podem ser abordados. Só que isso a gente vai estudando conforme o tempo vai passando. Mas para poder complementar então, lá no nosso grupo no Facebook, eu vou postar de novo lá aquele vídeo que fala sobre a Em Busca da Cura, porque mostra, né, ali filmam como é feita uma cirurgia espiritual, né, aqueles que são os conhecedores dessa área falam também, a partir dos seus conhecimentos, de que forma que esses fluidos são utilizados, de que forma que o perispírito sofre essa ação das cirurgias espirituais, até onde eles podem alcançar esse tipo de tratamento, né, com esse tipo de tratamento, enfim, muita coisa para poder aprender a partir dali. Mas só o fato da gente ter essa sementinha plantada, porque a gente pode até não saber como funciona, mas o fato da gente saber que ela existe já é algo de grande importância, né? Tá, a Dudu colocou também um vídeo que fala sobre obsessão lá no nosso grupo, então quem tiver oportunidade, dá uma chegadinha lá, porque tudo isso para nós é material de estudo. Tá, pessoal? Isso aí é lição de casa, e lição de casa que vale estrelinha no caderno ainda por cima. Tá? Bom, pessoal, fechando por aqui. Cindyzinha, quem vai fazer para nós mesmo o encerramento? Quem que é a nossa preceira de... Nancy? Beleza, Nancy, você pode subir?